recentemente, no mês passado, eu relancei esse livro na Flip, em Paraty. Tive uma boa oportunidade. Agora estou com um outro livro sendo preparado, chamado Amarrando Palavras. É porque, como vocês sabem, eu tive sempre uma vida, primeiro de pintor, de artista plástico, trabalhei todas as coisas, muito tempo com artes plásticas, e depois, desproporcionalmente, eu comecei a escrever, e aí esse livrinho nasceu, né? E esse agora, Amarrando as Palavras, é, na verdade, uma forma de trabalhar todas essas duas coisas. Essa poesia vai dizer disso. O nome da poesia chama Ateliê de Palavras. Esse lugar mágico, esses santuários de ritos, meu, no instante intenso, desperta todos os meus mitos. Mitos que ressurgem do eu que até mesmo desconheço, mas em cores transformadas, faz-me pelo avesso. Momentos de encontro, lugar de buscas e achados, tempo presente e luz do passado, meu mundo desenhado. Escrever palavras das cores, cores de paletas infinitas, transformações, transmutações, poesias, transformações e magia. Muito obrigado. De região, até Rio Pomba, ele ia para saber a história. Depois, datilografava-se daqui. Datilografava frente e verso. As folhas estão até amarelinhas. E assim o livro foi sendo feito, construído. E ele levou 30 anos para fazer esse livro. Então a gente está muito feliz em poder divulgar, porque é o único livro oficial que a gente tem dos festejos do Divino Espírito Santo, que a família dele ele descobriu, trouxe para aqui essa devoção. E a gente gostaria muito que essa devoção não se perdesse. Esse livro foi editado pela UF, né? Universidade Federal Fluminense. Foi através dela que nós chegamos. E o vovô colocou aqui também a biografia dos Teixeiras. Então tem muita gente Teixeira por aí que está interessada. Mas uma figura extraordinária. E ele, depois que ele teve que sair do governo por causa da ditadura militar, tempos depois ele pegou a máquina datilográfica e começou a redigir as suas memórias. E redigiu 5 capítulos. No 5º capítulo ele fala sobre esse processo do golpe militar e tudo que ele sofreu por parte dos militares. É um capítulo inédito que vai alterar a historiografia nacional. E esses 5 capítulos, as filhas de Bagé localizaram no acervo da viúva do desembargador Jorge Loretti, que era amigo da família, e confiou a nós para que nós pudéssemos, a nossa pequena editora, o Norte Fluminense, pudéssemos editar este livro. A consagrada historiadora Andréa Tosti, quando ela viu esse material, ela ficou apaixonada. Ela falou: se vocês quiserem, eu faço a introdução, faço a contextualização. Está uma linda contextualização, uma linda apresentação deste livro. E é um livro, só pudemos editar 300 livros. Mas, hoje nós vamos, a editora Norte Fluminense não vai vender, vai oferecer com cortesia
para que todos possam levar consigo esta preciosidade, esta relíquia. O segundo livro, que a nossa editora Norte Fluminense foi fundada por meu pai Luciano Bastos em 2009, exatamente para estimular a cultura e a história de Bom Jesus. O livro de crônicas sensacionais da filha do governador Badia Silveira, Ana Maria Silveira, que eu quero apresentar a vocês uma salva de palmas. Ana Maria Silveira. Aqui no Jesus. E não é o fenômeno Silveira não está isolado. Ele faz parte de toda a população, porque todos ajudaram, todos corresponderam aos governos de Roberto Batista. E tentando resgatar essas memórias todas, o nosso Gino querido lançou esse documento que, na verdade, foi um esboço que Batista começou a fazer sobre a sua vida. Mas lá pelas tantas ele falou assim: eu não vou ficar lembrando dessas coisas horríveis não. Aí largou pra lá. E acharam, e o Gino achou por bem que valia a pena resgatar esse material todo, e tivemos a sorte da Andréia, que é uma historiadora, Andréia Tello, fazer uma apresentação maravilhosa, e o Gino também fez uma apresentação assim muito bonita, muito real, e bem dentro do espírito do que era a política silveira. E dessa confusão toda, um dia, conversando com o Gino, eu contei alguma história dessas que estão aqui no livro. Agora eu já estou falando desse aqui, ó. Já estou falando desse. A história da comida dos alemães. Eu vou chegar lá. E aí o Gino escreve essa história. Aí eu escrevi, ele publicou no Norte Fluminense, e nós continuamos. Eu fui escrevendo, ele publicando. Eu fui escrevendo, ele publicando. Aí quando foi o ano passado, Ana, vamos botar isso tudo no livro? Eu falei, vamos. Só que eu não sabia que era tão complicado. Na verdade, eu não sei lidar muito com informática. Eu salvava uma caixa lilás. Parecia algo inviolável. Jacob se deu conta disso e do problema que acabava de ganhar quando chegou à rodoviária. Era feita... A caixa pesava muito. Era feita de madeira, de uma cor que nunca tinha visto antes, ou havia sido pintada de tal cor. Era um lilás forte. E o curioso é que parece ter sido escavada em um tronco. Não havia pregos em sua estrutura. Era uma peça inteira, só com uma abertura fechada por um cadeado muito antigo. E aquele confidencial começou a ecoar cada vez mais na cabeça do Jogo. Qual seria, afinal, o grau de segredos contidos naquela caixa? Por estar participando de um projeto de pesquisa na faculdade, que já tinha chamado a atenção de muita gente, e receber colaborações anônimas às vezes, Jacob até que não estranhou tanto, mas dessa vez era diferente. Havia aquela caixa. Ele precisava de ajuda até para jogá-las em um porta-malas. Será que podia contar para alguém? Foi quando se lembrou da chave. De alguns crimes e algumas histórias que ao longo da vida a gente vai se encontrando, elas permaneceram sem respostas na pequena cidade de Bom Jesus de Itabapoana. Então eu ficava pensando, se existisse uma Agatha Christie aqui, será que resolução Hercule Poirot, que era o detetive de seus livros, né? Ou Madame Merkel, que era uma detetive também dos livros de Agatha Christie, que resultados mirabolantes acontecer ali. Eu tentei de alguma forma, eu escrevi isso em 2004,
Então são 14 anos que se passaram só de revisão, porque eu não tinha coragem de publicar, né? Ficava lá escrito, guardado no meu computador, até que um amigo chegou e falou: ah, essa história é legal, então o livro vai ser lançado simultaneamente no Brasil e nos outros países de língua espanhola e inglesa. E aí eu falo assim, hoje com um orgulho muito grande, que talvez seja a primeira vez que uma obra literária, né, local nossa, seja transformada numa obra audiovisual. Seria livro, seria filme, série, minissérie. E se isso acontecer, a única exigência minha, como a inspiração para uma série de coisas que tem na obra, foram locais, a única exigência minha seria que algumas locações, algumas filmagens acontecessem. Ela se chama O Algoritmo do Suicídio, né? E são 1.100 páginas. Só o primeiro livro que se chama O Verdadeiro Tratado dos Filhos de Irã. Mas os próximos livros, né, eles contam uma história um pouquinho mais complexa, que envolve um pouco mais da história verdadeira, não só do Brasil, como da humanidade, com trechos bíblicos interessantes, né? Então, vou citar um que deu, assim, bem rápido, que todo mundo pode checar quando chegar em casa e falar assim, é verdade, ele falou uma coisa que é verdade. Foi um dos conceitos do algoritmo do suicídio, fala, por exemplo, sobre o algoritmo do suicídio, que é a obra inicial, fala sobre suicidas históricos e como se existisse hoje na tecnologia suficiente para detectar um suicida antes de tentar o suicídio. Eu quero aproveitar também desse segredo. Primeiro, deixa palmas para ela. Essa é a nossa amiga, parceira, Lúcia Cirilo. Grande, minha professora, minha inspiração, sou médico, hoje a culpa é dela. Se algum dia eu for um médico... Professora de biologia. De biologia. Virei professor de biologia por causa dela, pela paixão que ela me ensinou a ter pela vida. Depois virei médico por causa dela. O livro, essa obra, ela tinha sido escrita antes. Eu escrevia de forma aleatória, escrevia muitas páginas, elas ficavam lá guardadas no computador. E aí elas foram arranjadas há pouco tempo atrás, organizadas em uma obra que eu não tinha vontade de publicar. Aí quando eu publiquei, acabou me deixando entender um pouco mais sobre o meio editorial. Então outras obras que eu também tenho rascunhadas, uma delas conta uma história mais local ainda, dessa é mais real aqui de Bom Jesus, é o tesouro de uma cachoeira, que depois vocês vão ver na internet, aí, uma cachoeira local que a gente tem, que depois virou uma hidrelétrica, e por isso foi um tesouro de uma história bem longa para ser contada em livro, foi inundado, então isso vai dar muita busca por aí depois. E outra é uma história que ela é um romance sobrenatural chamado Até que a Morte os Reúna, né? É o contrário do que Até que a Morte os Separe. Então é uma ideia de que a morte reuniu pessoas e que a gente vai ler nesse livro também. E o outro não tem nada a ver com nada disso, é um livro sobre empreendedorismo, e eu conto como destruir a melhor ideia do mundo em 3 anos, porque foi o que eu fiz. Eu tinha uma ideia de plantar árvores para as pessoas pela internet, e a gente conseguiu atrair a atenção do mundo inteiro. Eu morei nos Estados Unidos por causa disso, estive em 9 países diferentes e recebi investimento de diversos setores, mas por ser brasileiro, por passar por burocracias inacreditáveis no país, a gente acabou destruindo essa ideia e não deu certo ainda, mas um dia pode ser que dê e ajude muita gente a produzir alimentos de uma forma diferente. Mas eu faço isso, eu escrevo na hora em que eu preciso. Isso aí está na memória da minha avó. A menina era linda, mas ela de repente morreu. Ele ficou tão apaixonado que no sepultamento dela, ele plantou 2 palmeiras, uma de um lado e outra de outro. E disse: minha filha, você
sua sepultura nunca receberá o sol castigante de Bom Jesus. Isso ninguém sabe. Teve não sei quem é que cuida do cemitério, foi lá e sabia que a sepultura estava mais velha, que não tinha nenhum parente, derrubou tudo. Tá? Isso é uma história complicada. Mas olha outra coisa. O Caxeré, quando veio pra cá, o filho mais velho dele chamava-se Candoca. O pessoal fala mal dos candocas aqui, não sei porquê, mas esse filho dele era Candoca. Ele era um grande músico, tocou na primeira banda organizada aqui em 1880, depois tocou na banda de 1888 e depois tocou na banda de 1811. Ele dava os teatros dele no prédio do Ministério da Fazenda. E não se fala dele em Bom Jesus. Ninguém fala. Ele era sobrinho do Altivo Casimiro, que você eu falar, que morava ali. Família Casimiro. Olha, eu vou estar mais jogando agora, não sei se eu posso acertar. Eu posso? O senhor pode tudo. Eu fui para o Rio em 1941, eu fui em outubro e deixei a Gedalha aqui. Nós estávamos apaixonadíssimos. Era uma paixão daquelas. E fui para lá. Eu recebia a carta dela uma por semana no mínimo e ela recebia uma ou duas minhas. Você imagina, eu tenho lá em casa um móvel assim grande, só de cartas dela. As minhas, ela evidentemente deve ter jogado fora, né? Tem uma certa idade, papai falou assim, você tem que estudar. Você está com 8 anos, vai fazer 8 anos. Papai me alfabetizou. Eu aprendi as letras no alfabeto, e fazer conta com ele. Então ele pensava em me deixar na casa do meu avô Samuel, eu cursar um colégio qualquer aqui. Mas ele teve esse desastre na vida dele, veio para cá e eu fui estudar. Primeiro numa escola particular, uma senhora que dava aula em casa, parenta da tia Cacilda Silveira, irmã do Plínio Silveira. Era parenta dela. Dava aula para mim, pro Délcio, meu primo, filho do tio Homero, e do Zé. Grupo escolar Pereira Passo. Viu falar? Eu fui era ali naquele prédio. Eu ali estudei naquela de baixo, quando entrei, depois em cima, depois fui para lá, depois fiz 4 séries ali, com a Dona Ismênia extraordinária. E tinha uma sobrinha dela, e eu lembro de vez o nome dela de vez em quando, agora não estou lembrando, também é muito boa, foi a professora minha de 4 séries. Mas a Dona Yasfino faz uma referência importantíssima, dizendo inclusive que você deve ser lido no livro marcante, O Véu da Manhã. O outro crítico literário, Lúcio Cardoso, disse que também o senhor é um dos grandes poetas brasileiros, lembrando inclusive de longe Frederico Schmidt, né? Então é a sua poesia, a gente vê, nota mais a emoção, o jogo das palavras. Eu em 1941 fui lá, logo 6 meses depois, eu não aguentava aquele sistema, aquela comida que eles serviam, e havia no exército uma campanha de economia. Então eles desarranchavam os soldados e pagavam um dinheirinho a eles. O soldado não ganha nada, ganhava muito pouco, eu sempre ganhou pouco. Então eu me desarranchei e eu comia num barzinho, num português, perto do quartel, ali no forte. Eu encontrei amigos que moravam ali em Ipanema, moravam ali em Itacema, moravam em Botafogo. E eu comecei a conversar com ele, falando, às vezes de noite ficava conversando, às vezes ele estava de plantão comigo. A minha vida lá no exército foi complicada, sabe? Foi complicadinha. Eu era meio professor e não tinha que ser, né? Então, eu, nessa ocasião, descobri um grupo que se reunia lá em Ipanema, tinha um rodo. O bonde vinha por Ipanema e que vinha como pelo... O meu filho tem problema também, não pode vir.
como a outra que não pôde vir está em São Paulo, não, hoje está em Brasília. Tem um filho lá, tem um neto meu lá. Então é difícil. Acontece, por exemplo, cheguei ontem e vou embora amanhã. Bem que eu gostei de ficar uma semana aqui. Falei com ele, se ele me recebesse aqui no hotel, pagasse o hotel, passava uma semana aqui.